Olá, pessoas queridas, sejam muito bem-vindos a mais uma atividade da Caravana de Luz. Eu sou Rosa Cigana e estou aqui para mais um dia do curso gratuito de Baralho Espiritualidade Cigana. Hoje a gente tem um tema muito importante, a gente vai falar sobre 9 clãs ciganos e eu vou te dar algumas dicas para que você reconheça qual é o clã da sua cigana e desbloqueie, assim, seus atributos para abertura de caminho em sua vida. Sejam muito bem-vindos, boa noite, Cleide, Krika tá sempre aqui com a gente, muito obrigada pela sua presença. Lúcia, mamãe, um beijo a todos vocês que vão chegando, Daiane, Lenice, boa noite, vamos chegando para mais um dia do nosso curso, esse que é um dia muito especial, porque estamos num pré-portal, essa meia-noite a gente começa portal 5/5, lua cheia, eclipse, Mercúrio retrógrado, e hoje vocês vão ter que ter muita paciência comigo e eu me comprometo a respirar para essa aula de hoje, porque não vou falar que é a aula mais massiva de todo o curso, porque a gente tem conteúdo de baralho cigano, mas essa é uma aula super aprofundada que a gente vai falar sobre muitas coisas, vamos falar sobre os 9 clãs ciganos aqui, então é bom você ter aí um papelzinho para você anotar, porque, repito, essas aulas elas vão sair do ar, elas vão ficar disponíveis somente lá no YouTube, então se você não está inscrito no nosso canal no YouTube, eu super recomendo. Nathalie, minha querida, um beijo para você, minha nutri maravilhosa, Rita aqui com a gente, Patrícia, Paula, muito obrigada pela sua presença, e a Paula fez uma pergunta interessante, eu gostaria de saber qual é a minha cigana, e a gente tem falado isso desde o início do nosso curso, que para isso, na verdade, você precisa alinhar a sua frequência, fazer um desenvolvimento espiritual para você saber qual é a sua cigana. Ontem a gente falou de altar, e o altar é o ponto principal para que você consiga se conectar com sua cigana. E aproveita aqui para pedir desculpas por uma coisa, eu não consegui responder a caixinha de dúvidas de ontem, isso porque eu estava preparando o nosso portal. Hoje a gente tem um portal multidimensional de 24 etapas, começando à meia-noite de hoje, 24 horas de abertura de caminhos, e é a primeira vez que eu vou dar uma aula de curso dentro do portal, junto com o eclipse, tudo junto, né? Então vai ser intenso agora pelas próximas 24 horas, e essa aula já é intensa, e a aula de amanhã, gente, é linda, agrado os ciganos, e eu vou falar exatamente o que você precisa fazer para fazer o agrado para sua cigana e conseguir se conectar melhor com ela e desbloquear, como eu disse, seus atributos. Esse curso tá todo incrível. Sábado a gente já inicia no baralho cigano, domingo a gente tem um intervalinho para uma pausa, e na segunda-feira a gente volta com o significado das cartas. Então, se você quer saber quem é a sua cigana, a primeira coisa que você tem que fazer é assistir as aulas desde o início, ver a aula sobre fundamento e a aula sobre altar, montar o seu altar e cuidar dele. Renatinha aqui com a gente, Mística Estelar, muito obrigada pelo carinho, Lala aqui com a gente, Cláudia, obrigada pela presença. Eu estou ansiosa, eu também estou ansiosa para dar essa aula, eu vou dar um tempinho aqui pro pessoal ir chegando e pra gente se respirando, né? Vamos aproveitar, vamos fazer uma oração enquanto isso? Bota aqui nos comentários aqui se você já está acompanhando esse curso há muito tempo, se você viu a primeira aula, se é a primeira vez ou a segunda vez ou a terceira vez que você está aqui. Me diz aí se você assistiu alguma aula antes dessa. Vamos chegando, boa noite a todos. Obrigada pela presença de vocês, a gente já tem 160 pessoas, já compartilha essa live, eu acho que eu vou até compartilhar também, ó. Tem um aviãozinho aqui, vou compartilhar. Bora compartilhar todo mundo. A Leni, eu já vi que tá aqui, bora compartilhar essa live, vou compartilhar aqui um pouquinho também. Vamos ver quem chega mais. Vou dar um tempinho, né, pro pessoal chegar, porque a hora que eu começo a falar desse conteúdo, já sabe, né? A hora que eu começo a falar, já sabe. Falo pra caramba, adoro falar sobre 9 clãs ciganos. Hoje eu não tô nem com fichinha, porque o portal que a gente vai fazer essa meia-noite é na força dos 9 clãs ciganos. Então eu tô com todas as chaves aqui, vou conseguir me direcionar, porque como são 9, de vez em quando eu fico me perdido sobre o que eu falei e o que eu não falei, mas as chaves aqui vão me direcionar. Aqui, ó, temos gente de primeira vez aqui, a Nara, primeira vez, seja muito bem-vinda. Tô desde o início, falou a Regina, fico muito feliz, tô no terceiro dia, obrigada. Primeira vez, mas vou ver as outras. Isso, Jô, vê sim, porque cuidar da espiritualidade cigana, como eu sempre falo, é uma ótima decisão e com certeza vai te trazer muitos caminhos abertos. Então, se você sente que tem uma cigana, você deveria fazer isso. Fale dos ciganos masculinos. Gente, tudo que eu falo para cigana, eu tô falando também para cigano. Eu falo mais cigana porque 99% do nosso público é feminino, né? E normalmente as mulheres se conectam com as ciganas. Mas tudo que eu tô falando pro desenvolvimento da cigana serve pro desenvolvimento do cigano também. É a mesma coisa, são os mesmos fundamentos e você cuida da mesma forma. A Maria tá desde o início, tá adorando o curso. Obrigada pela presença de vocês. Então vamos fazer a nossa oração para começar, porque a aula de hoje tem muito conteúdo. Peço que você coloque suas mãozinhas assim, em estado de recebimento.
E eu estou aqui mais uma vez para compartilhar o conhecimento da espiritualidade cigana, o conhecimento da caravana de luz para essas pessoas, para que cada um aqui encontre o seu caminho de felicidade. Que a luz do povo cigano aconteça em nossas vidas e inspire nossos corações. Que Santa Sara coloque seu manto azul maravilhoso sobre nossos caminhos para que possamos então fazer boas escolhas, que tenhamos sabedoria, discernimento e um coração bondoso. Que a força dos 9 clãs ciganos esteja presente em nossa vida, nos abençoando de prosperidade, alegria, amor, saúde, equilíbrio, proteção, e que cada um aqui saia dessa live melhor do que entrou, que cada um realize cada um dos seus sonhos. Que assim seja, que assim se faça e assim já é. Salve o povo cigano, recebe toda essa luz, toda essa energia, para que a gente possa começar essa aula de hoje. Essa aula eu me comprometo a respirar de um clã para o outro, porque é muita informação essa aula. A gente vai falar sobre 9 clãs ciganos e a primeiríssima coisa que eu tenho para falar para você é mais uma vez reiterar a diferença entre a espiritualidade cigana e a etnia cigana, porque existem clãs da etnia cigana, dos ciganos de sangue. A gente não vai falar sobre esses clãs hoje. A gente vai falar sobre clãs e egrégoras espirituais, que são especificamente da Caravana de Luz. Caravana de Luz é uma egrégora, um conjunto de ciganos que está aí no propósito de ajudar o planeta Terra. E essa egrégora da Caravana de Luz se organiza dessa forma, tá? Através dos 9 clãs ciganos. Outras egrégoras ciganas, muitas outras egrégoras ciganas, também se organizam dessa forma. Tem algumas egrégoras que tem um clã ou outro a mais. Eu vou ensinar como acontece na Caravana de Luz e em 80% das egrégoras que eu já conheci. Esses 9 clãs ciganos, eles são com especialidades, entre muitas aspas. Então, cada cigano, todos os ciganos têm uma fonte, uma origem, que é o clã dos ciganos andarilhos, e o clã dos ciganos andarilhos é por onde a gente vai começar, porque a principal característica, o principal atributo do povo cigano é a capacidade de caminhar, de seguir em frente, e todos os ciganos, todos os clãs ciganos, eles vão por esse caminho, né? E por isso todos os clãs, eles cabem dentro do clã dos andarilhos. E a partir daí, eles começam a se especializar em determinadas áreas da vida, e aí a gente tem ciganos do amor, ciganos da cura, ciganos do ouro, né? Ciganos guardiões, e a gente vai falar sobre todos esses clãs ciganos hoje. Ô, Mercúrio retrógrado! Hoje vai ser bom, gente. Eclipse, Mercúrio Portal, hoje vai ser bom. Amanhã vai ser melhor ainda. Então, gente, a gente tá com quase 200 pessoas. Bora compartilhar um pouquinho essa live aí, pra gente bater aí 200 pessoas e trazer esse conteúdo, que é um conteúdo muito transformador. Por quê? Porque se você souber agradar cada clã, você vai conseguir desbloquear o benefício desse clã. E com as coisas que eu vou falar aqui hoje, você pode começar a desconfiar qual é o clã da sua cigana. Não que vai te dar certeza, porque só quem pode te dar certeza do clã da sua cigana é ela mesma. Bem como o nome, que só quem pode dar é a sua cigana, só quem pode trazer a confirmação do clã é a sua própria cigana. No entanto, de acordo com algumas características, você consegue identificar melhor. Então, vamos supor, né, que é uma cigana que sempre trabalha com moedas, se é uma cigana que trabalha com trigo. Essas são características do clã dos ciganos do ouro. Uma coisa importante sobre o clã que muitas pessoas têm dúvida é: Esmeralda é de que clã? Madalena é de que clã? A verdade é que existem ciganos, existe mais uma Esmeralda, tá? Mais de uma Madalena. Então, existe uma Madalena, por exemplo, a nossa cigana Madalena trabalha com o clã dos ciganos guardiões, mas eu conheço Madalena cigana da sorte, eu conheço Madalena cigana da cura, né? Então, existem diferentes mentores e não é o nome do mentor que vai dizer qual clã que ele tá. Não é? Tá? Então, se você acha que a cigana tal é de qual clã, na verdade, você precisa conhecer essa cigana e ela vai te mostrar algumas características, vai te mostrar algumas coisas, ela vai trazer para você determinados tipos de conhecimento e você vai chegar à conclusão e você vai ter um ritual de confirmação para saber. Obrigada, chegamos a 200 pessoas. Gratidão, gratidão. Fale sobre os ciganos do Oriente. Minha cigana é espanhola. Todo cigano tem a sua raiz no Oriente, tá? A gente falou isso no primeiro dia, que o povo cigano saiu da Índia e se espalhou pelo mundo. Nesse caminho que ele se espalhou, acabou ali indo para a Espanha, né? Ou para o leste ou para o oeste da Europa. Mas toda a raiz da espiritualidade cigana, ela é do Oriente. Então, falar cigana do Oriente é igual falar subir para cima. Toda cigana é do Oriente, tá? Toda cigana é do Oriente. Então, não precisa reforçar porque essa é a raiz dessa espiritualidade. Agora, se na última encarnação, tá? Dessa mentora, ela viveu, por exemplo, na Espanha, ela pode trazer algumas características dessa área. Ela pode, de repente, né, dançar flamenco e tal. Mas ela tem a sua origem no povo do Oriente. Toda cigana é cigana do Oriente.
Pode ser cigano. Gente, eu não vou focar nas perguntas, senão se eu focar nas perguntas, eu não vou conseguir dar aula. Então, é porque eu tô perto aqui hoje e eu tô vendo. Então, para aqui comigo. Vamos respirar. Guarda as suas perguntinhas, a gente vai ter um momento para esclarecer essas dúvidas. Talvez eu não consiga esclarecer hoje por causa do portal, mas a gente vai esclarecer essas dúvidas hoje. A gente vai focar no conhecimento dos 9 clãs, tá? De repente, depois eu faço uma sessãozinha de dúvidas aqui para tirar as dúvidas de vocês. Então, como eu tava falando, não é o nome da cigana que vai direcionar qual é o clã dela, tá? Também não é a cor da roupa. Tem gente que assim, minha cigana apareceu de verde, ela é da cura. Não necessariamente, tá? Feche os comentários. Eu não fico assim, não sei se eu fechar os comentários, se as pessoas vão sair. Deixa aqui, eu vou focar aqui, eu vou olhar pra mim mesma. Vou olhar pra mim mesma, não vou olhar pros comentários. Então, a cor da roupa da sua cigana, o nome da sua cigana não vai dizer qual é o clã dela. O que vai dizer qual é o clã dela é a forma que ela trabalha, tá? São os fundamentos que ela manipula. Então, dentro da estrutura organizacional da Caravana de Luz, existem 9 clãs ciganos, tá? E são esses, pra eu não me perder. Clã dos ciganos andarilhos, clã dos ciganos guardiões, encantados, ciganos do ouro, ciganos da cura, beduínos, tuaregues, ciganos da sorte, ciganos do amor. Vou falar mais devagar para você anotar. A gente vai falar um por um. Ciganos andarilhos, a gente sempre começa por eles, né? Porque, como eu disse, é uma característica, é um fundamento de todos os ciganos que é seguir em frente, é caminhar. Então, todo cigano, antes de ter outro clã, ele é cigano andarilho. É a essência, tá? É a essência dele. Clã dos ciganos guardiões, clã dos ciganos encantados, clã dos ciganos do ouro, clã dos ciganos da cura, beduínos, tuaregues, sorte e amor. E a gente vai falar de cada um deles agora. E como eu tô dizendo, a gente vai começar com o clã dos ciganos andarilhos. E aqui na Caravana de Luz, ele é representado de frente pelo cigano Vladimir, que vocês já devem ter visto aqui em outras oportunidades. Cigano Vladimir é quem manipula a chave mestra, o cigano Vladimir que faz aí o trabalho com a roda cigana também. Então, grande parte do trabalho da Caravana de Luz, ele é conduzido de frente pelos meus 2 mentores de frente, que são Vladimir e Rosa, né? Rosa cigana da sorte e Vladimir cigano andarilho. O clã dos ciganos andarilhos é a essência do povo cigano. Ele traz pra gente construir da linha do destino, digamos assim. Enquanto o clã dos ciganos da sorte nos ajuda a visualizar a linha do destino através dos oráculos, o clã dos ciganos andarilhos faz com que efetivamente a gente consiga caminhar nessa linha do destino. E o que é a linha do destino? É o caminho que está colocado para você traçar rumo à sua evolução. De uma maneira muito resumida, a gente tem uma aula de 1 hora falando sobre isso no nosso curso avançado, no nosso curso profissionalizante de baralho cigano, mas a linha do destino é o caminho que está colocado para você, que se você seguir aquele caminho ali, você vai para um caminho de evolução, é mais ou menos isso. E a linha do destino, ela tem algumas etapas, né? Então ela tem uma etapa de purificação e limpeza, ela tem uma etapa de transformação e ela culmina numa etapa de realização e você se mantém nessa etapa de realização até que você entre numa próxima limpeza. Então esse processo da construção da linha do destino é efetivamente o que o povo cigano faz pela gente. Porque o que eles fazem? O cigano andarilho, o teu cigano andarilho vai olhar pra você e vai falar assim: ela toma esse tipo de decisão, ela tem esse tipo de comportamento, ela fala esse tipo de coisa e baseado no que você está fazendo nesse exato momento, ele vai lá e vai montando a sua linha do destino. Ou seja, conduzindo as situações que chegam até você, ajudando que o fruto das suas ações chegue, que você tenha clareza desse processo. Então o clã dos ciganos andarilhos, ele literalmente monta essa linha do destino baseado nas informações que você traz hoje no seu campo energético, né? No seu campo energético, no seu campo mental, no seu campo emocional, no seu nível de consciência, né? Então, realmente aí o que os ciganos andarilhos vão fazer é construir essa linha do destino. E o clã dos ciganos andarilhos, ele é muito importante para aquelas pessoas que precisam seguir em frente. Eu vou perguntar uma coisa aqui que eu acho que eu já sei a resposta, mas alguma de vocês, assim, que tem essa coisa cigana, já passou pela situação de ter que se mudar diversas vezes na sua vida? Cara, porque eu já mudei tantas vezes. Desde o momento que eu saí da casa da minha mãe com 17 anos, eu já morei em tanta casa, em tanta cidade, em tanto lugar. Ó, o povo cigano faz a gente ir pra frente. Vambora, né? E ele faz a gente caminhar, faz a gente seguir em frente. E uma característica muito forte das pessoas que têm essa espiritualidade cigana é essa coisa de toda hora ter que mudar, né? Ou de repente tu tá bem, vem um furacão, tudo deixa você tudo... E de repente você tá tendo que se reconstruir todo. E tá se transformando e tá aprendendo. E de repente você tá feliz e vem outro furacão. Aí, ó, sim, 27 vezes, sim.
é isso, o povo cigano ele vai fazer você seguir em frente, né? E essa é uma característica muito forte, é um sinal que você tem essa espiritualidade cigana. Então é muito importante que você se atente, porque se a vida tá te jogando ali pra frente, tá fazendo esse processo de construção da linha do destino de uma maneira muito intensa, isso significa que o seu cigano andarilho ou sua cigana andarilha quer falar com você. E o que o clã dos ciganos andarilhos eles vêm a nos ensinar? Eles vêm a nos ensinar a seguir em frente e deixar algumas coisas para trás, porque não tem como carregar tudo sempre. Se você imagina, se você tem uma mala cheia de pedra, você vai ficar carregando aquela mala pesadona, né? O fato é, ele ajuda você a limpar, transformar e seguir em frente. Ele ajuda você a tirar o que não presta, aprender o que você precisa aprender para chegar no seu melhor destino. Isso é o clã dos ciganos andarilhos. E quais são os fundamentos desse clã? O que é o fundamento? São as características dos materiais que eles trabalham. E os materiais que vocês sempre me vêm falando aqui é a chave mestra, tá? Porque todos os outros clãs ciganos cabem dentro do clã dos ciganos andarilhos, a chave mestra, que é a chave específica desse clã, abre todas as portas, todos os caminhos, tá? Então a chave mestra é um instrumento mágico poderoso. Eu só atingi a chave mestra quando eu trabalhei com alguns sistemas de chaves antes de chegar à chave mestra. Eu trabalhei com um sistema de 7 chaves, 9 chaves, 13 chaves, e aí eu atingi a chave mestra. Hoje eu tô no nível 2 da chave mestra. Ninguém mais tem esse conhecimento nesse momento, a não ser eu nunca passei o conhecimento da chave mestra para ninguém. Esse é um conhecimento que foi passado diretamente do cigano Vladimir para mim. Hoje ele opera a chave mestra no nível 7, e eu opero ela no nível 2. É óbvio que a gente faz alguns trabalhos onde eu cedo ali, né, toda a minha energia vital, energia de realização e até o meu próprio corpo físico para que ele possa fazer esse processo e operar em níveis mais profundos a chave mestra, mas esse aqui é um instrumento muito forte do clã dos ciganos andarilhos. E outro que todo mundo conhece, que tá ali sempre nos nossos portais, é a carroça. Tá? Então a carroça é um instrumento do clã dos ciganos andarilhos, bem como a roda cigana, a roda que se apresenta na nossa bandeira. A roda que se apresenta na nossa bandeira tem uma similaridade energética e fundamental com a roda de Samsara, né? Então, você vê como toda essa estrutura desse fundamento ele é muito baseado ali na estrutura védica, na estrutura hindu. Então, são alguns fundamentos desse clã. Normalmente se acende vela de cor branca, vermelha ou marrom para esse clã, tá? Eu gosto também, a vela que especificamente o Vladimir gosta, eu compro uma perfumada de café que ele ama, tá? Café é um fundamento, grãos, principalmente o feijão vermelho é um fundamento desse clã. Cristais como, por exemplo, a ágata, cristais que são muito frequentes, né? A ágata, o quartzo, né? Cristais em cor marrom, cor areia, né? São característicos desse clã. Algumas ervas, por exemplo, características desse clã, que o cigano Vladimir também usa muito, é o alecrim, né? Então, é uma erva aí que, aliás, um excelente banho para as pessoas que desejam aí seguir em frente na linha do destino, é alecrim com feijão vermelho. É um banho de cigano Vladimir que é maravilhoso para que você consiga seguir em frente na sua vida. Então, o clã dos ciganos andarilhos, ele tem esse papel, ele vai ajudar a construir a sua linha do destino a partir das suas decisões, do que existe no seu campo mental, no seu campo emocional, né? E ele vai construir isso, vai te levar para o seu destino. Se você tá com a sua mentalidade boa, sua energia boa, sua emoção boa, você vai para um destino bom. Agora, se você tá depressiva, ansiosa, carente, com seu emocional abalado, sua saúde mental no chão, sem saúde física, sem saúde energética, aonde você acha que você vai chegar, né? Então, efetivamente, algumas pessoas até chegam para mim e falam assim, ai, o universo é terrível comigo, mas na verdade a pessoa não faz muita coisa para que essa realidade se transforme, né? Então é importante que a gente assuma essa responsabilidade. Quando a gente fala sobre o clã dos ciganos andarilhos, eles sempre cobram essa responsabilidade. E eles cobram também o entendimento que às vezes a gente tem que perder para ganhar. Eu me lembro da primeira vez que o cigano Vladimir me falou isso, numa situação difícil que eu tava vivendo. Aí ele falou assim, olha, às vezes a gente tem... Era dinheiro, né? Quando perder dinheiro dá uma dor no coração, né? Então ele falou assim, olha, às vezes você tem que perder para ganhar. E assim eu fui aprendendo o fundamento do clã dos ciganos andarilhos, que realmente, para que você chegue a algumas determinadas realizações, você tem que ter algumas perdas, tem que ter alguns cortes, tem que tirar algumas pessoas da sua vida, tirar aquilo que não faz sentido para você conseguir desbloquear o novo. O clã dos ciganos andarilhos ajuda nesses processos de purificação, de transformação
transformação, de recepção do aprendizado e seguir em frente. E isso é a operação da chave mestra. Isso faz com que você saia de uma fase de limpeza para uma fase de realização. Se você quiser agradar o clã dos ciganos andarilhos, uma coisa que você pode fazer é montar. Você pode ter uma carrocinha dessa aqui, você pode ter um representativo da roda, ou você pode ter uma bandeira cigana, né? Chaves são muito utilizadas. Chaves são usadas por todos os clãs ciganos, mas estruturalmente o fundamento chave vem do clã dos ciganos andarilhos, né? Uma curiosidade sobre o clã dos ciganos andarilhos, algumas pessoas já me perguntaram sobre o clã dos ciganos navegantes. Não existe esse clã na Caravana de Luz, tá? E aí um dia eu fui questionar o Vladimir, falei, Vladimir, que história é essa de cigano navegante que eu nunca tinha visto, né? Aí ele perguntou assim, você já viu carroça atravessar o oceano? Eu falei, não. Então tem que botar carroça em algum lugar pra tu ir pra um outro continente, né? Então ele me explicou o quê? Que o clã dos ciganos navegantes que a gente vê em alguns lugares aí, nada mais é que uma variação do clã dos ciganos andarilhos. Vocês estão me escutando? Tem uma pessoa que falou que ficou muda aqui, vocês conseguem me escutar? Posso ver a carroça? Pode, deixa eu mostrar pra vocês. Alguém confirma pra mim, por gentileza, se o som tá bom? Ai, espera aí, deixa eu botar aqui na luz. Aqui é a nossa carroça. O som tá bom? Confirma aí, gente, por gentileza. Tá ótimo. Obrigada pela confirmação. Obrigada, Kelly. Então, primeiro clã que a gente viu, o clã dos ciganos andarilhos. Como eu disse, o incenso que eles gostam, né? Incenso de sândalo, incenso de alecrim. Ervas que eles gostam, eu falei, o alecrim, o feijão vermelho, então são alguns fundamentos desse clã aí. Se você quiser agradar, você pode fazer aquele banho que eu falei, né? Você pode ter o representativo da roda, né? Que mais que você pode fazer para oferecer de agrado para esse clã? Você pode ter o sistema de chaves, você pode estudar as chaves, né? Então, são algumas coisas que você pode fazer aí para se conectar e para agradar esse clã. E outra coisa que agrada esse clã, quando a gente consegue fazer limpezas, tá? Então, assim, quando a vida estiver sinalizando que você precisa finalizar algum ciclo, finalize. Isso é um agrado ao clã dos ciganos guardiões. Um agrado do clã dos ciganos, dos guardiões não, dos andarilhos. Um outro agrado, você buscar autoconhecimento. Porque quando você busca autoconhecimento, você está vivendo o processo de transformação da linha do destino. Isso faz com que ele se aproxime de você para te ajudar. Sempre que você se compromete com o seu processo de transformação, eles vêm para te ajudar. Então, esse aqui é o clã dos ciganos andarilhos. E a gente já vai falar aqui sobre o segundo clã, que é um clã bastante diferenciado, que tem muitos fundamentos diferentes, que é o clã dos ciganos guardiões, tá? O clã dos ciganos guardiões é um clã delicado de se trabalhar, porque eles trabalham literalmente com cargas, tá? Eles são similarmente, energeticamente similares aos guardiões de esquerda, não são guardiões de esquerda, a gente já repetiu, essa coisa de pombagira cigana. Tem essa chave lá na lojinha, tá? Tem essa chave lá na lojinha, essas chavezinhas aqui. Não essas exatamente, que essas aqui foram, tive que fazer uma busca por elas, não essas exatamente, mas tem essas chaves lá na lojinha. O clã dos ciganos guardiões, eles vão trabalhar na sua proteção e na sua limpeza energética, tá? É o clã que tá ali de frente, o que tem a frequência energética mais parecida com a nossa e normalmente são os primeiros a se apresentarem. Normalmente, não significa que sempre vai ser assim, normalmente. O clã dos ciganos guardiões, como disse, tem a similaridade energética com os guardiões da esquerda, mas não são guardiões de esquerdas, então não é certo falar pombagira cigana, né? É certo falar cigana guardiã, porque a característica do clã tem a ver com a espiritualidade cigana. Pombagira é da Umbanda e a gente já entendeu que Umbanda e espiritualidade cigana são coisas diferentes. E esse é o único clã cigano que efetivamente manipula o álcool, tá? Então, por exemplo, no nosso altar do clã dos ciganos guardiões, normalmente eu ofereço vinho, normalmente eu ofereço uísque para os guardiões homens, a gente trabalha com a Madalena como guardiã mulher e Igor e Ramon como guardiã homem, guardiões homens. Então eu ofereço uísque, né? Raramente eu ofereço cachaça, normalmente eu ofereço uísque e ofereço o vinho, tá? Por quê? O clã dos ciganos guardiões, como eles trabalham com proteção e limpeza, eles precisam de alguns elementos para desconstruir aqueles trabalhos de magia, aquela inveja, aquele orgulho. Espumante pode ser também, Qual é a cor da fita dos andarilhos? Ela pode ser marrom ou ela pode ser de cor areia, tá? Marrom ou areia.
Então, o clã dos ciganos guardiões, eles manipulam esses fundamentos, como a bebida, como o fumo. Por quê? Porque esses fundamentos são necessários para quebrar os trabalhos de magia, de inveja e todas essas coisas. Então, eles precisam densificar a frequência deles. E é ao densificar a frequência deles, com o consumo desses fundamentos, que efetivamente, né, eles se aproximam mais da gente. Por isso que eu falei que são os mentores mais próximos, né? Normalmente, a nossa intuição mais aguçada, ela é a intuição que vem dos guardiões. Sempre é alguém que tá ali querendo puxar o seu tapete, alguma coisa assim, né? Então, o clã dos ciganos guardiões, ele vai te ajudar com isso, a questão da proteção e da limpeza energética. Eles colocam a mão onde os outros ciganos não colocam, não, tá? A verdade é essa, sabe? Tipo, se você pedir uma cigana do amor pra te fazer uma amarração, não acredito que ela vai fazer isso, porque ela não vai fazer. Quem faz esse tipo de trabalho são o clã dos ciganos guardiões. Eles são corajosos, são sincerões. Um bichinho ali muito engraçadinho. Sincerões. Madalena, então, é sutil, feito uma manada de hipopótamo. Ela vai falar na tua cara, ela vai falar na sua cara. Não espera delicadeza, não espera sorrisos largos, ver os dentes. A Madalena sempre tá meio emburrada, sempre tá com isso aqui franzido. Por quê? Porque ela sempre fala, inclusive, né? Ficar mostrando muito esses dentes aí, você vai acabar tendo um problema, né? Então, ela é resguardada, ela é forte, tá? Então, os guardiões, eles são fortes, são rígidos, eles falam o que precisa falar. Se você fizer alguma coisa errada, você vai ser chamado real atenção. E uma outra coisa que o clã do cigano, é como isso, por exemplo, se você chegar para um cigano guardião e pedir uma amarração, tu vai tomar um esculachão na sua cara, né? Então, eles são realmente muito verdadeiros e muito sinceros. Uma outra coisa que o clã dos ciganos guardiões trabalha é com a energia da sexualidade, tá? Então, a partir de sedução, atratividade, todas essas coisas, quem lida é o clã dos ciganos guardiões. Quais são os fundamentos do clã dos ciganos guardiões? Normalmente a gente acende vela vermelha ou preta, lembrando que a vela preta você deve saber manipular, então se você não sabe manipular, foca na vela vermelha, evita a vela vermelha e preta, que é mais característica, né, do Exu, né, e da Pombagira, então evita essas velas, mas pega a vela vermelha. Não tem uma vela colorida, vela branca. Ponto. Vela branca substitui todas as outras velas, mas vermelha ou preta. Alguns fundamentos desse clã: cravo, canela, hibisco, sal grosso, cânfora, arruda, que mais? De fundamento desse clã, os cristais de cor preta, tá? Os cristais de cor vermelha, jaspe pele de cobra, jaspe vermelha, turmalina negra, cianita negra, né? Então esses cristais de proteção, o ovo de proteção, né? São alguns cristais que você pode oferecer como agrado a esse clã. Um ótimo, excelente outro agrado para fazer esse clã é um belo buquê de rosas vermelhas para sua guardiã. Com certeza isso vai agradar muito. Hibisco, né? Aquele hibisco que faz o chá, ele também pode ser utilizado aí. Você pode fazer, por exemplo, um pote de proteção com sal grosso, alho, cebola são fundamentos desse clã também, pimentas, né? Todos os tipos de pimentas são fundamentos desse clã. Inclusive no nosso curso avançado de espiritualidade cigana, eu ensino uma magia poderosíssima da Madalena para quebrar demanda, tá? Para quebrar, ó, alguém fez um trabalho de magia para você dentro do cemitério. Esse trabalho aí desfaz, você fazer ele na tua casa. E esse trabalho é excelente para desfazer, né? Só que eu não vou revelar aqui não, é só para os alunos de espiritualidade cigana. Então, o clã dos ciganos guardiões é um clã que você precisa cuidar dele. A única questão é que o clã dos ciganos guardiões, ele tem essas diferenciações. Então, só cuidado para você não pegar o fundamento e acabar colocando, por exemplo, espumante ou vinho nos outros. Perfume, aqueles perfumes bem sexys, tá? Aqueles assim que chamam muita atenção. Pode sim oferecer, um batom vermelho, um leque vermelho, um leque de cor preta, né? Um lenço preto ou um lenço vermelho bonito. A frequência de cor deles é isso. Roxa, aquela roxa tipo vinho, vermelho e preto, tá? Então, esse é o clã dos ciganos guardiões. Eu vou ter que ir passando, gente, porque são 9 clãs. Se eu ficar muito aqui, a gente nunca vai terminar. Clã dos ciganos encantados. Aqui na Caravana de Luz é representado por Maria e Manolo. O clã dos ciganos encantados é fácil de reconhecer. Eles sempre estão perto da fogueira dançando. Sempre! Eles são os dançarinos, né? Eles que trabalham com as artes, com a música, com a dança, com a poesia, né? Então o clã dos ciganos encantados, ele é que traz a alegria do povo cigano, que traz aquele contentamento, aquele que te faz arrepiar quando você escuta uma música cigana. O clã dos ciganos encantados tem
tem essa característica da alegria que é muito, muito forte. E as ciganas encantadas, elas fazem limpezas e purificações com suas saias, tiram depressão, né? Os problemas de saúde mental, então elas fazem essas purificações, despertando a alegria de viver. O clã dos ciganos encantados tem como fundamentos específicos os aspectos relacionados à arte, né? Então, pandeiro, castanhola, violino, violão, fogueira é uma característica muito forte deles, né? Como eu disse, são aqueles que estão mais ali perto da fogueira dançando. O clã dos ciganos encantados tem alguns outros fundamentos, como por exemplo a laranja, a tangerina, a pitanga, a cerola, são algumas frutas que ao consumir, se você procurar se conectar com esse clã, se na hora ali, eu tenho uma laranja, sabe uma coisa que você pode fazer? A dica que eu vou te dar. Descasca a laranja para você consumir, e você pega a casca, você pode colocar ela no forno ou no sol para secar, e depois você pode processar isso, né, bater no liquidificador e fazer um incenso. Você pode fazer o seu próprio incenso para sua cigana, você pode tomar um banho da casca da laranja, banho da casca de tangerina, é ótimo para despertar a alegria de viver e para se conectar com esse clã também. Tem alguns ciganos de cor verde, a gente vai falar, clã dos ciganos da cura. Então, o clã dos ciganos encantados, eles vão trabalhar com a frequência das artes, né, do movimento. Então, assim, uma dica importante, ciganos que se movimentam muito, normalmente eles têm um pezinho para encantados, né? Então, essas dicas que eu tô trazendo para vocês, elas vão servir justamente para que você consiga detectar qual é o clã da sua cigana. Não estou dizendo que toda cigana que veste laranja é a cor deles, tá? Não tô falando que toda cigana que veste laranja é uma encantada. Até porque, por exemplo, a rosa é a cigana da sorte, uma das cores da rosa é laranja. Não tem nada a ver a questão da cor. Mas, se você vê uma cigana com vestido laranja, com pandeiro de fita, fita é outro fundamento deles, com pandeiro de fita na mão, dançando em volta da fogueira, ela é uma cigana encantada. São algumas características que levam para isso. O nome do cigano não caracteriza qual clã ele é, tá? Você tem que ver aqui quais são as características que eu tô falando e tentar identificar quais são as características de qual é o clã da sua cigana. O nome, cigano Jeremias, cigana Samaria, de qual clã? Não tem como saber. Você só tem que saber se você observar esses ciganos, ver os fundamentos que eles manipulam, e aí você vai começar a desconfiar e pode fazer. Pode estar em 2 clãs? Não. Pode haver transição de clã, tá? Por exemplo, cigana Jade era uma cigana do deserto e se transformou numa cigana do ouro. Mas ela não consegue ser cigana do deserto e cigana do ouro ao mesmo tempo. Por isso que eu disse que o dia que você estiver jogando baralho cigano com uma pessoa que esteja bebendo vinho, é marmota. Porque cigana guardiã não joga baralho. Cigana guardião faz proteção energética. Aliás, um outro fundamento do clã dos ciganos guardiões é facas e facões, foices, né? Instrumentos de corte. Então, por exemplo, se você vê ali uma cigana guardiã, se precisar ela jogar um baralho, ela vai até jogar. Mas não é igual um cigano da sorte, né? Então tem que ter cuidado, porque não tem como uma cigana ficar em 2 clãs, né? Então tem que ter atenção a isso. Então, clã dos ciganos encantados. E agora a gente vai para o clã dos ciganos do ouro, frequência de cor amarelo e dourado. O clã dos ciganos do ouro trabalha especificamente na vida financeira, obviamente, profissional também, tá? Então eles vão trabalhar para trazer e materializar prosperidade na sua vida, dinheiro. Por que é tão importante saber qual é o clã da sua cigana? Porque adianta você pedir amor para uma cigana do ouro? Adianta se você pedir um namorado para uma cigana guardiã? Não vai dar certo, você tem que saber para quem pedir. É igual isso, você tá com problema no coração, você vai no geriatra? Não vai no geriatra, você vai procurar um cardiologista. Então você tem que saber aonde procurar e principalmente qual fundamento manipular para que você consiga atingir a frequência desse clã. Então o clã dos ciganos do ouro, né, trabalha com a frequência de cor dourada e amarela, são as cores que a gente acende para esses clãs, né, para esse clã. Alguns trabalhos de prosperidade a gente faz com a cor verde também, principalmente trabalhos para estabilidade e liberdade financeira, para sorte no jogo, a gente faz de cor verde. Mas a frequência de cor desse clã é amarelo/dourado, tá? Quais são os fundamentos desse clã? Eles usam moedas, eles usam muitos grãos, principalmente lentilha. Principalmente lentilha, é muito querida a lentilha do clã. Parecem moedinhas, né? A lentilha é muito querida desse clã. Você pode acender incenso de canela, de cravo, né? Louro é um fundamento desse clã. Cravo, canela, anis estrelado,
trigo, o próprio pão assado, porque assar o pão pode ser um processo de prosperidade, né? Se você colocar a intenção de assar o pão com um trabalho de prosperidade, existem até bolo, tá? Existem trabalhos fortíssimos de prosperidade que se faz com bolo, com pão, né? Então, esses são os fundamentos desse clã. E aí como é que você faz para agradar esse clã? Você vai fazer ali um altar de acordo com os fundamentos. Então, como você faria o altar do clã dos Ciganos do Ouro? Você vai colocar ali a vela, você vai colocar a vela amarela ou dourada, vai colocar a taça de água, cristais de prosperidade. Então, cristais como calcita calcita amarela, calcita dourada, jade amarela, o ovinho da prosperidade, né? Pirita, são característicos desse clã. Não falei os cristais do clã dos Ciganos Encantados. Calcita laranja, e tem um que é apaixonado deles, que é quartzo tangerina. Quartzo tangerina. Tem até um aqui, cadê? Cadê meu quartzo tangerina? Tava por aqui pra eu mostrar pra vocês. Aqui. Olha que lindo esse cristal. Quartzo tangerina. Esse aqui é dos Ciganos Encantados. Mas Ciganos do Ouro são cristais de tonalidade amarela / dourado, tá? Então aí você vai fazer ali um altar com esses fundamentos, e normalmente é no altar do clã dos Ciganos dos clãs Ciganos do Ouro que a gente coloca Senhor Ganesha, Senhora Lakshmi, né? Então são mestres da prosperidade. Então a gente normalmente coloca nesse clã, tá? No altar desse clã. Qual é as ervas do clã dos Ciganos Encantados? Alecrim, manjericão, eles usam muito também, tá? Boldo. Então, todos têm na lojinha mágica. Isso mesmo, todos esses cristais, as chaves, tudo isso tem lá na lojinha mágica. Então, esse é o clã dos Ciganos do Ouro, tá? Então, se você quiser ter um Senhor Ganesha na sua casa, você coloca no altar dos Ciganos do Ouro. Cigana do Ouro pode jogar? Não. Quem joga é Cigano da Sorte, tá? Ciganos que manipulam o oráculo são Ciganos da Sorte, a gente já vai falar deles. E agora a gente vai para o clã dos Ciganos da Cura. Clã dos Ciganos da Cura, cor de tonalidade verde. Obviamente eles trabalham com cura, né? Mas eles trabalham com as frequências das terapias holísticas, das terapias complementares e principalmente das medicinas orientais, como a medicina tradicional chinesa e como a Ayurveda também, principalmente a Ayurveda, tá? Mas existem ciganos da cura que trabalham na frequência, por exemplo, da acupuntura, moxabustão, que são mais coisas relacionadas à medicina chinesa. Mas as medicinas orientais de uma maneira geral. Então, a gente não tá falando, cigano da cura não vai te passar um Rivotril, não vai te passar um antidepressivo. Ele vai te passar um reiki, ele vai te passar aí um trabalho de apometria, um trabalho de radiestesia, cristaloterapia. Então, o clã dos Ciganos da Cura, ele vai trabalhar na parte energética que vai culminar na sua doença física. Isso significa que você não pode deixar de tratar a sua doença física, mas toda a parte energética que leva você para essa doença física, o clã dos Ciganos da Cura pode ajudar. E eu tenho um relato para fazer para vocês com relação ao clã dos Ciganos da Cura, né? Eu sempre tive muitos problemas de saúde, desde pequenininha, infelizmente, né? Passei por muitas cirurgias, e passei por muitos exames e muitos processos desde pequenininha, e é inacreditável, assim, que daqui a pouco eu tô chegando aos 40 anos e eu estou completamente saudável. Eu já tive diagnóstico de lúpus, já sofri muito com dores. Quem é muito antigo aqui já viu isso, né? Tinha dia que as minhas mãos ficavam todas inchadas de jogar, e eu tinha muitos desconfortos relacionados à saúde. Também já tive muitos desconfortos relacionados à saúde mental. Esse clã é o clã que trabalha na saúde mental, tá? Então, ansiedade, depressão, né? Transtorno de ansiedade generalizada, pânico. Eu já vivi essas experiências. E a nossa cigana Jasmine me ajudou muitíssimo, tá? Especificamente com esse instrumento aqui. Eu posso conferir, aliás, 2 instrumentos eu posso conferir todo esse trabalho dela, que foram exatamente esses 2 cristais. O primeiro é a malaquita, é um poderoso cristal de cura e de reprogramação do DNA. Me ajudou muito a mudar minha condição de saúde. E esse ovo, tá? Ovo de quartzo verde. Esse ovo também é muito especial para as tentantes, tá? Para quem tá tentando aí ser mamãe e não tá conseguindo, é um ovo muito especial para tentantes. Então, quando a gente está falando sobre o clã dos Ciganos da Cura, a gente está falando sobre cristais de tonalidade verde. Quartzo verde, malaquita, atacamita, calcita verde, amazonita, né? Também usam muitos as junções de todos os chakras, porque eles normalmente que trabalham com alinhamentos de chakras, né? Então, eles trabalham com todas as cores dos chakras também. Então, eles vão eles vão agir no seu campo energético, porque se o que está levando a sua doença
é uma questão de fundamentalmente energética, eles vão trabalhar nisso para que os sintomas comecem a diminuir. Mas, mais uma vez, não é para você deixar de tomar o seu remédio, não é para deixar de você fazer o seu tratamento, né, de diabetes, sei lá, depressão, pressão alta, para fazer reiki, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, é claro que eu não estou indicando isso. Mas, se você tem problemas de saúde, é conveniente que você tenha um altar para o clã dos ciganos da cura, tá? Como chamar o clã dos ciganos da cura? Montando um altar? Exatamente isso, tá? Você monta o altar e aí é como se você estivesse literalmente mandando um WhatsApp para ele vir te ajudar, tá? A gente sabe, essa coisa, depois eu vou falar da caixa altar, a gente sabe que é complicado porque são 9 clãs, né? Imagina você ter um altar de cada clã. Eu sei porque eu vivo num templo, né? Onde tem um monte de altar. Mas depois eu vou mostrar aqui as caixas altares e como isso pode ajudar você a ter conexão com esses 9 clãs ciganos. Então, o clã dos ciganos da cura, eles vão trabalhar nessa parte do alinhamento energético, saúde mental, né? E vão trabalhar também com as questões de gravidez, né? Esse processo ali de preparação, encarnatório e tudo mais, eles vão agir nisso, tá? Preparação, alinhamento do seu corpo do bebê. Velas verdes, exatamente, vela verde ou branca. Esse clã cigano também gosta muito de usar selenita branca como cristal, tá? É um cristal poderoso demais para esses processos de saúde também. É um altar para cada clã, exatamente. Porque se você colocar todo mundo no mesmo altar, você não vai conseguir reconhecer quem tá usando cada fundamento. Então, para que você consiga conhecer aquele cigano daquele clã, você tem que ter um altar para aquele clã. Ou uma caixa altar para aquele clã. Mas se você misturar tudo, você não vai conseguir ter essa clareza. Então, dando continuidade, a gente vai falar sobre o clã dos ciganos beduínos. Aqui na Caravana de Luz, representado por Amir e Hadija. O clã dos ciganos beduínos, babado esse clã. É o clã que acaba, primeiro, eles acabam com qualquer maldição. A especialidade deles é tirar maldição e praga. Se alguém te jogou uma praga, se alguém te jogou uma maldição, é para eles que você tem que correr, tá? Eles são especialistas nisso. E eles também são especialistas, bem como os tuaregs, são 2 ciganos do deserto, né? Eles também são especialistas em terminar com esses grandes desertos da vida e te encaminhar para o oásis. Então, para as pessoas que estão vivendo grandes dificuldades em sua vida, os clãs dos ciganos do deserto, que é beduínos e tuaregs, eles vão realmente te ajudar em muita coisa. Esse clã é um clã que vai te ajudar também nas grandes superações, na superação dos grandes problemas, das grandes doenças, né? Eu tenho uma doença que acaba comigo, me inviabiliza. Então, você vai tratar da parte energética com o clã dos ciganos da cura, mas a tua parte mental de superação, de atravessar aquele deserto para chegar ao seu oásis, a gente fala sobre o clã dos ciganos beduínos. Esse clã é extremamente... Os ciganos do deserto. Eles não são fáceis de você atingir, tá? Foram os últimos mentores que eu me conectei, na verdade, né? Eles não são fáceis de atingir e tem alguns fundamentos que são muito específicos e difíceis. Por exemplo, a areia do deserto, né? Aí você pega, né? Porque como é que eu vou conseguir a areia do deserto? Eu fiquei anos para conseguir. Hoje eu tenho 2 exemplares de areia do deserto no nosso altar como fundamento deles, né? Tenho areia de Dubai, tenho areia da Jordânia. Isso me fez, no dia que a areia chegou aqui, eu descobri o nome da cigana tuareg, que eu ainda não sabia, né? Então é um fundamento muito forte. E aí, algumas pessoas falam assim, poxa, mas como é que eu vou conseguir a areia do deserto? Eu vou te dar uma dica. Existe um cristal chamado rosa do deserto, que ele é composto, né? A formação dele tem areia, né? Então, se você não conseguir a areia do deserto, porque é muito difícil, como eu disse, eu fiquei anos para conseguir, você pode ter um cristal, chama rosa do deserto, e ela serve como esse fundamento. O clã dos ciganos beduínos trabalham com cristal em tonalidade marrom, como, por exemplo, a jaspe amarela, que é meio amarronzada, a jaspe madeira, tonalidade areia também, né? Marrom areia. As ágatas, principalmente aquelas ágatas que não são tingidas, né? Então, são alguns cristais aí que esse clã gosta. Uma particularidade sobre esse clã é que esse clã não necessariamente você precisa colocar água no altar deles, tá? Não necessariamente. Quando você tá no início da conexão, você pode colocar. Mas é um clã que passa batido se você não tiver água no altar. Isso é muito interessante, porque eu fiz esses testes, né? E eu tenho um cristal, depois eu posso mostrar pra vocês nos stories, que ele tem água na formação
formação dele, ou seja, dentro dele, você saculeja ele, você vê que tem água. Então eu deixo esse cristal lá como representante do elemento água, mas isso é algo bastante interessante porque se em qualquer outro altar cigano você não colocar água, realmente vai atrapalhar a conexão, não atrapalha a conexão com o clã dos ciganos beduínos. Uma outra dica é que você não monte o altar do clã dos ciganos beduínos no seu quarto, porque você pode ter muitos pesadelos. Gente, eu não tenho como responder as dúvidas agora, não tenho como, porque ainda tem um monte de clã cigano para falar. Depois eu volto aqui, de repente não tem nem como abrir outra live, mas vamos tentar. Clã dos ciganos beduínos, vamos avançar. Clã dos ciganos tuaregues, então, outro clã do deserto. Outra coisa característica, normalmente a religião deles é muçulmana, tá? Tanto dos beduínos quanto dos tuaregues, normalmente você vê, tanto que lá no nosso altar dos ciganos do deserto, tanto dos beduínos como tuaregues, eu tenho o sagrado Alcorão, tá? Então, algumas práticas, por exemplo, que vão te fazer conectar com esse clã é estar atento ao Ramadã, né? Ramadã é uma prática de desenvolvimento espiritual muçulmana, né? Que acontece ali mais ou menos em março, né? É onde se faz jejum e tudo mais, é uma forma de você se conectar com esse clã. E agora a gente vai falar sobre o clã dos ciganos tuaregues, que tem essa cor aqui azul royal, né? Azul escuro. O clã dos ciganos tuaregues, eles têm algumas características que passam pelo Egito, né? Então, normalmente, se você vê alguma pirâmide ou algum deus do Egito, alguma coisa ali, tá mais ou menos nessa frequência. O clã dos ciganos tuaregues tem uma característica muito interessante que é a mulher manda e o homem obedece. O clã dos ciganos tuaregues é assim, entendeu? Você vai, a mulher fica ali de boa, só mandando e os homens só fazendo as coisas. Então, é uma estrutura que é baseada na mulher, né, nesse sagrado feminino. Existem alguns rituais que os homens não podem nem estar, né? Algumas práticas que os homens não podem nem estar. Literalmente, as mulheres ficam ali fazendo uma comida para eles, porque eles são peregrinos, tá? Então, alguns animais que estão sempre com tanto o clã dos ciganos beduínos como tuaregs são camelos e dromedários, tá? Então, eles estão ali trabalhando naquela área ali do deserto do Saara. Então, as mulheres ficam ali preparando os camelos, fazendo a comida e botam os homens para abrir tenda, fechar tenda. Tudo quem faz são os homens e as mulheres ficam só de boa. Então, é uma característica bastante interessante desse clã. Se o clã dos ciganos beduínos ajuda a quebra das maldições, esse aqui é o especialista nas enormes superações. Os beduínos também fazem isso, mas quando o cerco aperta, o clã dos ciganos tuaregues realmente facilita e muito esse processo das grandes superações. Na Caravana de Luz é retratado pela cigana Aira e pelo cigano Yosef. Esses dois ciganos aí, que são, assim, de todos os andarilhos, né? Esses são os mais nômades. Esses dois clãs de ciganos do deserto são os mais nômades, né? Porque, literalmente, eles fazem acampamentos muito rápidos e estão sempre caminhando pelo deserto. Uma outra característica do clã dos ciganos do deserto é que nada passa pelos olhos deles. Eles sempre veem tudo, né? E eles sempre sabem por onde ir. Mesmo que tudo esteja caótico, mesmo que tenha uma tempestade de areia, mesmo que esteja confuso, eles sabem por onde seguir. Então, são clãs maravilhosos. Como eu disse, não são clãs fáceis de você conseguir se conectar, tá? São clãs distanciados. Então, por exemplo, você pode ouvir, essa questão de ouvir o Alcorão ajuda, né? Você ouvir música mais árabe, ter aqueles lenços árabes, né? Eu tenho uma roupa que é característica, que eu comprei especificamente para fazer o trabalho de quebra de maldição com a cigana Hadija, né? Então, aqueles véus que você deixa só o olho, assim, né? São alguns fundamentos, algumas coisas que você pode dar para agradar aí. A rosa do deserto é um fundamento importante de você ter nesse altar, tá? E aí outra coisa que você pode ter nesse altar, outro fundamento, são os cactos, tá? Então, os diferentes tipos de cactos você pode ter ali no altar do clã dos ciganos do deserto, beduínos e tuaregs. Agora a gente vai falar sobre o clã dos ciganos da sorte. O clã dos ciganos da sorte tem essa tonalidade de cor roxa. O clã dos ciganos da sorte são os manipuladores de oráculo, tá? Então, são essas as ciganas e ciganos que jogam cartas. Somente esses ciganos jogam cartas. Essa é a especialidade deles. Pode ser que uma outra cigana de outro clã tire uma cartinha, sim, mas quem vai abrir a mesa real, leitura da linha do destino, são os ciganos da sorte. Eles literalmente, eles conseguem olhar para você e dizer qual é o desfecho que vai chegar. Entendeu? Essa junção do clã dos ciganos da sorte com o clã dos ciganos andarilhos, que foi a minha sorte, né? Rosa me permite ver
E Vladimir me permite construir esse destino. Então é uma combinação muito auspiciosa que eu recebi como 2 mentores principais. Então o clã dos ciganos da sorte jogam baralhos. Os incensos do clã dos ciganos beduínos e tuaregues. Mirra, olíbano, as resinas. Dê preferência a queimar as resinas, tá? E como eu disse, a planta, o cactus. Obrigada pela presença de vocês. Eu tenho a rosa do deserto, é um cristal maravilhoso para ter no altar desse clã. Então, o clã dos ciganos da sorte vão trabalhar com leitura de bola de cristal, leitura de borra de café, leitura de íris, leitura de mão, leitura de dados, leitura de cristais, todos esses oráculos, né? As adivinhações, né? Que as pessoas chamam de adivinhações ou previsões, que não são bem adivinhações, né? De uma certa forma ela tá vendo ali o que você tá vivendo para construir ela consegue ver o desfecho, né, do teu momento atual. Então, de uma certa forma é uma adivinhação. Mas por que não é tanto uma adivinhação? Porque no momento que você faz a leitura do baralho, você sabe que aquilo ali tá te levando a algum canto, você pode mudar. Se você mudar, o seu desfecho vai mudar também. Então, é muito interessante porque, na verdade, o oráculo, ele não é exatamente uma fonte de adivinhação, ele é um orientador para você, uma bússola. Não vai para cá, vai para lá, tá? Baralho comum, não. Quem joga baralho comum, gente, é a egrégora da malandragem, que é da Umbanda, não? Baralho comum, cigano não jogando. Baralho cigano. Uma menina até me fez essa pergunta ontem. Se joga a carta que os ciganos usam, é o Petit Lenormand. É o que a gente vai estudar no curso aqui, 36 cartas, tá? Então, normalmente, esses ciganos da sorte manipulam um baralho cigano. Eles não manipulam tarô, não manipulam runas. Gente, pelo amor de Deus, isso. Não manipulam runas. Ciganos não manipulam runas. Runa é uma parada viking. É completamente outro fundamento. É outra coisa. Altar viking é completamente de altar cigano. Então, é que a galera faz muita mistureba. Da mesma forma que tem reiki da fada, reiki do unicórnio, reiki do mestre Yoda, fizeram runas ciganas. Sinceramente, eu nunca vi isso. Eu conheço centenas de ciganos da sorte. Nunca vi um cigano da sorte que joga runa cigana. Runa é runa, cigana é cigana. Então, se você quer estudar runas, eu tenho uma conexão muito forte com a runa, tem inclusive runas tatuadas, vai estudar a origem viking. Você não tem que estudar a espiritualidade cigana, você tem que aprofundar na galera lá dos vikings, tá? Então, o clã dos ciganos da sorte faz a leitura da linha do destino e a previsão dos possíveis desfechos perante essas situações. Acabei de falar sobre a runa cigana, isso é meio que uma embolação, gente. Se você gosta de runas, eu também gosto. Então, você monta um altar viking, vai atrás dos fundamentos vikings, e não vamos misturar alhos com bugalhos, tá? Então, clã dos ciganos da sorte. Trabalham muito com o chakra do terceiro olho, esses ciganos, tá? E por último, a gente vai falar de um clã muito amado e muito especial. Opa, quase que eu queimei a fita aqui. Mas eu não queimei. Quase que eu queimei, mas eu não queimei. Clã das ciganas do amor. Clã das ciganas do amor. Antes de mais nada, clã das ciganas do amor tem uma diferença de todos os outros clãs, que ele somente é composto por mulheres. Não existem ciganos do amor, só existem ciganas do amor, tá? Então, é o campo que trabalha no nosso campo emocional de uma maneira geral e na vida afetiva. Então, vai trabalhar para abertura de caminho de vida afetiva, pelos relacionamentos, pelas famílias, né? Pela sua vida emocional, seu campo emocional, a forma que você se relaciona com as pessoas, tá? A forma que você se relaciona com a sua família, com seus amigos, né? Então, o clã das ciganas do amor, ela vai cuidar de todo esse campo emocional, toda essa parte de nossas emoções. Eles que promovam os grandes encontros, né? E esse clã, ele trabalha com 2 elementais muito especiais, que são as fadas e os cupidos. Inclusive, o último ritual que a gente fez foi triplo, né? Ciganas do amor, fadas e cupidos, foi super forte. Inclusive, para quem participou desse ritual triplo, tem uma poção dos cupidos de brinde disponível para você lá na lojinha, viu? Então, o clã dos ciganos, você falou rápido sobre o clã dos ciganos da sorte, não deu os elementos, somente o baralho, não todos os oráculos, tá, gente? Ó, vamos voltar um pouquinho então, clã dos ciganos da sorte. Vamos voltar um pouquinho. Os oráculos de uma maneira geral, os cristais de cor azul, os cristais de cor roxa, tá? Então, bolas de cristal, dados, bola de cristal, dado, baralho, né?
grão de café que se usa para fazer, né? Existe uma cigana chamada Cigana Yolanda. Uma vez ela falou assim: se você parar de tomar café com açúcar, eu te ensino a lei na borra do café. Até hoje eu não consegui, gente. Um dia eu chego lá para aprender a ler a borra do café também. Então, esses são alguns fundamentos. O que a gente pode colocar também no altar deles? Um animal. A gente tem uma aula sobre isso que é muito linda lá no curso de Espiritualidade Cigana. Cada clã trabalha com animais específicos. E o animal desse clã é a coruja, tá? Então, são os materiais de você usar para jogar baralho, tá? Então, o baralho, a bola de cristal, os cristais, de uma maneira geral, principalmente os cristais de intuição. A cor da vela é roxa e o incenso preferido deles é incenso de sândalo, tá? Cheguei atrasada, depois assisto tudo, vai ficar gravada, tá, minha linda? Fica tranquila. E voltando pro plano das ciganas do amor, obviamente a tonalidade dela é a cor de rosa, né? Então você pode acender vela branca ou rosa. Os outros fundamentos dela, como por exemplo a pérola, o algodão, açúcar, mel, são fundamentos. Rosa branca, orquídeas são as flores favoritas desse clã, né? Então são alguns fundamentos aí que pode usar. Plantas como lavanda, camomila, passiflora, são alguns desses fundamentos, né? Cristais de cor rosa, como calcita rosa, quartzo rosa. Esse aqui, cadê? Esse aqui é um fundamento desse clã. Então, o maior fundamento desse clã, coração de quartzo rosa. Esse aqui é o maior fundamento desse clã, tá? É o maior amuleto das ciganas. Não precisa ter um desse tamanho, tá, gente? Isso aqui. É porque eu sou megalomaníaca. É que eu gosto de muito amor. Pra mim não pode ser pouco, tem que ser muito amor. Aqui um coraçãozinho de quartzo rosa menor. Isso aqui, se você quer se conectar com o clã das ciganas do amor, você tem que ter um coraçãozinho de quartzo rosa. Vou tomar café sem açúcar pra tentar que a Yolanda me ensine. Ai, gente, é porque é difícil, mas... É porque, olha a coisa do oráculo. Deixa eu falar uma coisa interessante sobre o oráculo. Eu sempre recomendo que a pessoa se especialize em um oráculo. Por quê? Senão você fica igual o pato, gente. Não corre no nada e não voa. Não faz nada direito, né? Eu jogo baralho cigano, tarô de Marcélia, runas, cristais, faço apometria. Não faz nada direito. Não faz nada direito. Escolhe uma coisa pra você ser boa, né? Eu escolhi o baralho cigano, né? Existem outras formas de oráculo? Sim. Mas eu escolhi o baralho cigano como eu prefiro ser a melhor do baralho cigano do que fazer um monte de coisa e não fazer nada direito. Então, eu prefiro concentrar os meus estudos no baralho cigano e o oráculo que eu tô escrevendo, que é o oráculo dos 9 clãs ciganos, né, futuramente. Mas eu prefiro focar em um tipo de oráculo, tá? Elas jogam cartas, raramente as ciganas do amor jogam cartas, tá? Como eu disse, a leitura da linha do destino é uma característica do clã dos ciganos da sorte, não é uma característica do clã das ciganas do amor. Eu tenho um coração desse. Um beijo, meu querido. Obrigada pela presença de vocês. A ametista pode ser uma pedra de qual cigana? Do clã dos ciganos da sorte, tá? Clã dos ciganos da sorte. Então, clã das ciganas do amor, cristais de cor rosa, alguns cristais de cor verde também, para fazer a harmonização emocional. Amazonita, cristal que combina com o meu vestido e é poderoso para sorte no amor. Amazonita. Então, esses são alguns fundamentos do clã das ciganas do amor. Erva doce, camomila, mel, já falei. Então, por exemplo, se você tomar um chazinho de camomila com mel, você se conecta com a frequência das ciganas do amor. Se você colocar intenção, ciganas do amor gostam muito de música clássica, tá? Pelo menos a Margarida gosta muito de música clássica, então eu gosto de colocar orquestras, valsas, né? Sempre atrai as ciganas do amor. E outra coisa que atrai as ciganas do amor é você ser doce e gentil com as pessoas, né? Quando você é doce, gentil, assim, normalmente elas falam baixinho, né? Isso vai atrair a frequência. Quanto mais você exercita o amor, mais perto desse clã você vai estar. Então a gente falou sobre os 9 clãs ciganos. Eu não acredito que eu consiga falar em menos de uma hora e eu vou tentar tirar algumas dúvidas antes que o Instagram me derrube. Eu achei no mar uma ametista. Você deu sorte. Você deu sorte. Gostei da lamparina. Teve uma galera colocando a lamparina em prática que eu vi, me mandou. Amando tudo. Me diz aí o que você tá achando. Algum animal do clã das ciganas do amor, elas trabalham com as joaninhas, trabalham com os beija-flores e com as abelhas. A aula sobre animais de cada clã, ela tá disponível no Espiritualidade Cigana. Inclusive, gente, no último dia do nosso curso, eu vou abrir uma turma para Espiritualidade Cigana e uma turma do Baralho Cigano.
com descontos especiais. Então, se você tá gostando desse curso, imagina ter um curso vitalício que é constantemente atualizado. Imagina você poder tirar todas as suas dúvidas diretamente comigo, porque sou eu que cuido dos meus alunos. Tem um grupo de alunos e sou eu que cuido. Eu acompanho todo o processo do baralho cigano, da profissionalização e também do desenvolvimento espiritual. Então, se você tá gostando desse curso, já se prepara para você aproveitar a condição que a gente vai criar aí para vocês. O Instagram já me avisou aqui, faltando 2 minutos. Tô amando tudo isso. O que eu vou fazer, gente? Eu vou encerrar essa live aqui de 9 clãs ciganos. E eu vou entrar de novo por mais 20 minutinhos para tirar dúvidas. E vou tirar também as dúvidas das caixinhas. Então eu vou encerrar essa aula aqui de 9 clãs ciganos e vou já pegar o outro celular ali para ver a dúvida da caixinha e já vou voltar pra gente esclarecer algumas dúvidas, tá bom? Então, pera aí. Vou fechar essa live e vou voltar em outra pra gente tirar dúvidas. Beijo, gente linda!